lá. Eu sou a Márcia, sou vice-presidente da ICF Brasil e sou voluntária aqui no evento. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching. Está presente em mais de 100 países e hoje tem mais de 60 mil associados ao redor do mundo. Nossa missão é promover a excelência, o impacto e o valor do coaching no mundo todo. Este evento, a International Coaching Week, é a maior celebração de coaching profissional do mundo. Durante essa semana, acontecerão diversos eventos em mais de 20 idiomas e nos mais diferentes países. Aqui no Brasil, estamos com uma programação incrível, com mais de 20 eventos. Participem dos outros também. Tem o microfone de alguém que está aberto. A realização desse evento é possível graças aos voluntários, aos nossos associados, aos líderes regionais, aos comitês e ao Conselho Deliberativo. Convidamos todos vocês a seguir a ICF Brasil nas mídias sociais, e eu estou compartilhando aqui no chat com vocês os nossos links. Este evento, como vocês viram, está sendo gravado e vai ser postado depois nas nossas mídias sociais. Este evento para os nossos associados concede o certificado de participação pela ICF Global e a solicitação do certificado será possível através do preenchimento de um formulário ao final do evento, e este link será compartilhado no final do evento. Nesse mesmo link, você pode fazer a avaliação do evento e deixar um depoimento gravado. Para os coaches associados à ICF Brasil, nós estamos divulgando, a partir de hoje, o programa de coaching pro bono para líderes de 2 organizações sociais parceiras nossas. O link também está no chat. Se você está acompanhando e gostar, mesmo que não gostar, por favor, de nossa programação, a gente está pedindo contribuições em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. E a gente está sugerindo 2 organizações, a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul e a ONG Acendendo Mentes. Foram escolhidos cuidadosamente pelo nosso Comitê de Responsabilidade Social. Ambas têm ações locais de enfrentamento e ajuda neste momento difícil. Eu estou colocando também no chat o link das mídias sociais e do Pix dessas 2 organizações. Bom, vamos lá agora. Para abrir a International Coaching Week, nós teremos a Camila Bonavito, nossa presidente, e eu estou muito feliz em duplar com ela nessa abertura. A Camila é graduada em Administração de Empresas, com pós-graduação em Liderança e Gestão de Pessoas pela FGV, é certificada em Consulting and Change pelo Tavistock Institute of Human Relations em Londres, onde também concluiu a certificação em Supervisão de Coaches e Consultoras. Tem uma carreira de 26 anos e 14 deles como executiva de bancos de investimento, e nos últimos 12 anos sócia da consultoria OIP. Atua como coach executivo e de times, mentora, supervisora e facilitadora em processos de aprendizagem e mudança. Camila, onde você está? Eu te perdi. Eu estou aqui no meio uma multidão maravilhosa. Nossa, que delícia ver tantas carinhas conhecidas. Muito bom, gente, 95 pessoas aqui. Eu vou falar, o nível de ansiedade antes de um encontro desse, vocês podem imaginar, né? A gente nunca sabe se vem 10, se vem 20, se vem 30. A gente tem mais ou menos uma média ali, mas a gente nunca sabe. Eu posso dizer que hoje está, assim, uma alegria de ver todos vocês aqui que reservaram tempo para estar com a gente. A gente teve esse mesmo evento, com esse mesmo tema, algumas semanas na LHH e foi presencial.
E foi muito bom. Eu falo que a parte mais legal do evento é a parte que a gente tem a oportunidade de interagir, né? Então, trocar comentários, perguntas. Então, vamos tentar também replicar esse formato. Eu sei que no online a dinâmica é diferente, mas fiquem à vontade a qualquer momento desse nosso encontro para postar comentários, fazer perguntas ali no chat. O tempo é o tempo de 1 hora e a gente vai ver o que a gente consegue fazer com esse tempo. Mas vai ser muito mais legal se a gente conseguir interagir. Quero reforçar só o agradecimento para o maravilhoso comitê que botou essa ICW de pé, né? Então, é um grupo que já está trabalhando desde dezembro para acontecer esse evento, e esse grupo é liderado pela Ana Mussi, ali do Paraná, uma líder do Paraná. Então, muito obrigada por tudo que vocês fizeram. Obrigada também pelos patrocinadores, né, que acabam ajudando a gente bancar um evento e um evento de forma gratuita, né, no formato que a gente está oferecendo. Então, muito obrigada demais pela parceria, tanto dos voluntários quanto dos patrocinadores. Muito bem, pessoal, a ideia desse encontro de hoje é apresentar para vocês uma pesquisa, os destaques de uma pesquisa que foi feita com a ICF e com o Human Capital Institute sobre a cultura de coaching nas organizações, sobretudo usando como a ICF define as culturas de coaching. Então, eu vou apresentar aqui, compartilhar a minha apresentação. Ainda não está aparecendo, né? Então, me dá um alô aqui, Márcio, está aparecendo. Agora sim, agora sim. Assim, carregou, bonitinho? Tá bom. Tá. Então, essa pesquisa, ela foi realizada no ano passado. Ela teve como respondentes globais, metade nos Estados Unidos e a outra metade em outras partes do mundo. 76% dos respondentes foram RHs e pessoas que estão nas organizações ligadas à L&D, né, Learning and Development, e o restante foram executivos e líderes dessas organizações. É uma pesquisa que já acontece desde 2014, tem alguma tradição aí já. Muito bem, como é que a gente monta esse quebra-cabeça de cultura de coaching nas organizações, né? A ICF traz vários elementos, e ela fala que pelo menos 5 dessas pecinhas do quebra-cabeça a organização precisa estar estimulando ou nutrindo para fomentar essa cultura de coaching. 2 deles dizem respeito às pessoas, né? Os executivos seniors valorizam o coaching na organização, né? E a gente sabe que esse, em muitas organizações é um desafio, né? Muitas vezes o colaborador ele quer coaching, o RH quer estabelecer o coaching, quer trazer o coaching, mas a liderança está ainda na dúvida. Enfim, organizações que têm uma cultura de coaching forte, tem executivos, tem o top management ali valorizando de fato esse tipo de intervenção. Os funcionários também valorizam, né? Então, não é também o líder ou a organização querendo ali que o colaborador, ou que o coach interno, ou que o executivo aprenda habilidades de coaching. Todos na organização valorizam também esses skills de coaching e receber coaching também, coaching profissional. Um outro elemento desse quebra-cabeça é que líderes e coaches internos recebem formação específica em coaching. E depois, mais à frente, eu vou mostrar essas distinções também. Um outro elemento importante para uma cultura de coaching é que o coaching é uma linha constante e específica do orçamento, né? Então, não é dentro do orçamento de desenvolvimento, tem uma linha ali coaching, né? Então, isso é importante também
para essa constância, para essa recorrência dos processos. Bem desafiador, né? Mas numa cultura de coaching, todos os colaboradores têm oportunidade, de alguma forma, de receber coaching. E a gente sabe que não é uma realidade, mas à frente a gente também vai ver detalhes sobre isso. E um outro dado importante para nutrir uma cultura de coaching são as modalidades de coaching, né? Na pesquisa, a ICF chama modalidades de coaching três possibilidades de atuação. Uma é o uso de coaches internos. Tá? Então, o que é coach interno? É um profissional dentro da organização que tem uma responsabilidade específica e uma descrição do seu cargo de oferecer coaching para outros colaboradores. E aí cada organização também tem um formato. Normalmente oferece coaching para outras áreas, obviamente não para os seus diretos, enfim, pessoas que têm formação específica. Tá? É importante dizer por que formação específica, porque não são só aquelas pessoas que, vem aqui que essa pessoa é boa com gente, ela é boa para mediar conflito, ela é boa para ter conversas com os colaboradores. Não, é uma pessoa que, de fato, internaliza o papel de coaching, internaliza as habilidades de coaching e tem na sua descrição de cargo essa função, tá? De oferecer coaching internamente. Muitas vezes, também é importante dizer, são pessoas que têm outras atividades na organização, então são líderes de alguma área, enfim, áreas técnicas ou áreas atuam como líder mesmo, mas tem também, paralelamente, um outro chapéu que é de coaching interno. Tá? Outras organizações têm pessoas exclusivamente fazendo coaching, tá? Mas eu diria que na nossa experiência aqui é a minoria. A minoria normalmente tem, a maioria tem duplo chapéu. Tá? Uma outra forma de trazer o coaching para dentro da organização é a contratação de coaches externos, né? Diretamente, contratando um coach independente ou através de fornecedores de coaching, as consultorias que têm serviços de coaching. E uma terceira modalidade é formar líderes, gerentes, em habilidades de coaching. Tá? Então, usar o conjunto de skills, o conjunto de competências, habilidades, para que esse líder faça uma melhor gestão do seu time, navegue melhor os seus desafios, a partir desse olhar, a partir desse mindset, a partir dessa matriz de competências de coaching. Aí também, tudo isso aqui pode dar um bom caldo de discussão, gente. A gente poderia passar uma hora só fazendo essas distinções, prós e contras, acho que não é o objetivo do encontro de hoje, mas é importante dizer, sobretudo quando um líder está usando competências de coaching, não quer dizer que ele está fazendo coaching para o seu liderado, né? Ele não está marcando necessariamente uma hora ali, agora eu vou fazer coaching com o meu liderado. O que ele está usando as habilidades de coaching na forma como ele se relaciona, na forma como ele dialoga, na forma como ele interage, de forma geral, na organização. Tá bom? Eu brinco que quando o meu chefe, quando eu trabalhava no mercado financeiro, falava que ia fazer coaching comigo, na verdade, ele ia lá fazer follow-up de meta. E aí, Camila, com quem você falou? E aí, o que você fez? E aí, a semana que vem, o que você tem para fazer? Então, assim, é muito importante a gente estabelecer essas distinções, até porque a gente está num mercado onde isso se faz cada vez mais importante e eticamente também na ICF é importante a gente fazer essas distinções, tá bom? Mas eu estou no escuro, eu não estou vendo ninguém, não estou vendo o chat, então se tiver Tá algum tranquilo, comentário, pergunta tá tranquilo, ainda não temos perguntas. e visões diferentes também são bem-vindas. Isso aqui é uma pesquisa, um recorte, né? Isso não é uma verdade. Então, o importante é como é que a gente se relaciona com essa pesquisa a partir das nossas próprias experiências, tá bom? Muito bem. Eu pincelei aí de uma outra pesquisa quais são as modalidades, os tipos de coaching mais utilizados, tá? A gente ainda tem o foco em coaching de liderança, coaching de performance e coaching executivo. Mas uma modalidade também que está crescendo bastante é o coaching de time nas organizações. Então, quis dar essa pincelada também.
que é importante para dar um pouco mais de contexto do que a gente vai falar. Muito bem, dessas 3 modalidades de coaching que eu falei antes, gerente usando coaching skills, coaches externos e coaches internos, como é que a gente está, como é que os respondentes dessas pesquisas estão? Então, eles foram perguntados se eles utilizam a modalidade, treinam os seus líderes, capacitam os seus líderes para usar habilidades de coaching. 85% dos respondentes dizem que sim, que capacitam os seus líderes, e 15% dizem que não. Coaches externos, 64% utilizam, 36% não utilizam, e coaches internos, está bem dividido aí, 50-50. Se a gente comparar com a pesquisa anterior, esses números cresceram, ou seja, me parece que existe um investimento aí em formar líderes nessas habilidades de coaching, né? Cresceu de 82 para 85, são crescimentos marginais, mas demonstra aí digamos, uma tendência, né, de que é importante nas organizações que isso aconteça. Coaches externos passaram a ser mais utilizados, 64%, e de uma pesquisa da média das pesquisas anteriores para a pesquisa agora do ano passado, diminuiu aí um pouquinho a utilização de coaching interno comparado à pesquisa anterior. Olhando um pouco para o futuro, né? Esses respondentes foram perguntados como é que eles veem os próximos 5 anos, né, na utilização, como eles se veem utilizando essas 3 modalidades no futuro. Então, a grande maioria, 76%, espera aumentar o investimento, a quantidade de capacitação para líderes, 23% mantém e 1% vão reduzir. Da mesma forma, 39% querem aumentar a contratação de coaches externos, 53% mantém e 8% diminuir. E, igualmente, para coaching interno, 68% esperam aumentar o uso de coaches internos, 29% manter e 3% vão diminuir. Enfim, acho que também tem uma discussão aqui que a gente pode ter, né, que é justamente pensar o quanto é importante estabelecer quais são esses papéis, quais são esses papéis bem claros na organização, né? De como esse coach, né? Como esse líder do coaching e como o coaching interno também mitiga questões, potenciais conflitos de interesse, né? Ou como ele maximiza o uso do coaching interno. Então, acho que são discussões que são bem importantes, assim, que eu vejo como tendência também, né? Sem contar que para quem está focado em formação de profissionais, coaches internos ou líderes, também é uma informação relevante para se preparar aí para o futuro. Então, algum comentário aí, alguma Por enquanto, não. chat? Aqui tem a primeira, que, peraí, eu vou ler. A pesquisa conseguiu identificar quais são as instituições ou escolas que as organizações estão contratando para preparar os seus líderes no coaching. Tem uma resposta mais para o fim, né? Que é o tipo Sim, de treinamento. a gente não tem os nomes das escolas necessariamente, mas a gente sabe o quanto é dedicado à formação específica, ou seja, através do uso de escolas, né, que têm programas de formação específica em coaching. Isso a gente tem mais à frente, né? Que é um número que chama bastante atenção. Né? Mais à frente a gente vai olhar. Então, Você quer que eu já passo lá? Vamos passar? não, acho que, Depois eu volto? não sei se, acho que falar, ó, Lindevani, é mais Já está para, aqui. pronto. Vamos lá. Olha Ok. só que curioso.
Não, acho bem bacana essa pergunta, né? Porque, de novo, está se investindo em formação específica, né? Então, não é um programa de liderança que tem ali alguma coisa de coaching contida no programa, né? Na verdade, esses profissionais, principalmente no caso dos coaches internos, eles são enviados para escolas de formação, tá? Então, eu fiz um destaque ali, né? O programa inclusive, programas ali no 53% que está em laranjinha, são programas acreditados, inclusive, tá? Então, já dá para ter uma ideia, eu sei que tem muitos programas acreditados no mundo inteiro, mas já dá para ter uma ideia da qualidade, né, do tipo de formação que esses profissionais estão recebendo, tá? 20% recebem formação em universidades, né, escolas de negócio e universidades que têm formação específica em coaching também. Então, tem sim, existe, né, esses números mostram uma preocupação de formação qualificada para esses profissionais, né? Se a gente pegar, no caso dos líderes, também existe essa preocupação de trazer formação específica, mas esse número é um pouquinho menor, né? Então, os mesmos itens ali para líderes, 34% recebem formação específica de programas acreditados e 12% recebem formação de programas, instituições de ensino, né, universidades, enfim, que oferecem formação específica. Então, acho que diz aqui também já, a gente pode criar algumas hipóteses sobre isso também, né? O coach interno, ele está fazendo coaching, né, dentro da organização. E aqui o líder, ele está usando habilidades de coaching, ainda que recebeu formação específica em coaching, né? Tudo bem. Tem mais uma pergunta aqui, Cá. Bom, Existe um extrato dessa pesquisa com dados do Brasil? Me parece não que essa os pesquisa. números, pera, os números de utilização seriam mais baixos, não? É a pergunta Números de comentada. utilização dentro das três modalidades. É, É, a gente não tem o recorte Brasil dessa pesquisa. A gente sabe que tivemos alguns respondentes no Brasil. Inclusive, é interessante, né? A gente precisa estimular mais que a gente tenha respostas. Então, quando a gente convida vocês para responder alguma pesquisa, é porque muitas vezes quando a gente não tem um extrato mínimo, respondentes mínimos, a gente não consegue esse recorte para o Brasil, tá? Então, sempre que a gente convida para vocês aí, por e-mail ou WhatsApp, respondam, nos ajudem, é porque a gente quer, de fato, ter visibilidade desse recorte. Então, estimular vocês aí nas próximas pesquisas para que nos ajudem também a responder para a gente ter esse extrato. Tá? Muito bem. Aqui fala, esse painel aqui fala do recorte dos motivadores que levam as organizações a buscarem usar o coaching como uma modalidade, né? Então, estratégia de desenvolvimento de lideranças, melhorar as habilidades de comunicação, melhorar o processo de tomada de decisão, aumentar o engajamento e como iniciativa de planejamento sucessório. E aí tem alguma variação aqui quando se contrata o coach externo, ou quando se usa o interno, ou quando é o líder usando as habilidades, tá? Mas sem grandes diferenças também do motivador em si, né? Assim, uma diferença aqui sensível. Muito bem. Quem recebe coaching nas organizações ainda, tá? A gente está vendo esse mercado se democratizando e mais pessoas podendo receber. 81% no nível sênior, potenciais 60%, nível médio 58% e primeiro nível de liderança 30%. As gerações aí também. Então, tem alguns recortes que eu acho que vocês conseguem se identificar mais, né? Eu acho que fazem mais sentido, de repente, porque a gente vivencia aqui no Brasil, né? Não sei como é que vocês veem isso, mas eu
É o que eu experimento aqui, pelo menos na minha prática e com os colegas que eu converso. Aqui a gente já passou. Muito bem. Isso é importante, né? Daquele quebra-cabeça que a gente olhou ali no comecinho, dois das coisas mais importantes era a, o líder, né, valorizar. Então, o top management valoriza o processo, né? Ele está comprado no processo. Então, não é um processo só da área de RH, né? E os colaboradores também valorizam, né? Então, aí fala um pouco disso, né? Os gerentes, líderes devem integrar as habilidades de coaching nas discussões. Então, 75% concordam fortemente com essa afirmação, né? Os colaboradores que recebem coaching são mais engajados do que seus pares que não recebem. Então, aí, em torno de 70% também concordam ou concordam fortemente com essa afirmação. Executivos sêniores valorizam o coaching também, em torno de 73% concordam ou concordam fortemente. A mesma coisa para os colaboradores. E 52% concordam fortemente que a capacitação em coaching skills tem sido fundamentais para construir a cultura de coaching. E aí um dado é curioso, mas a gente já sabe, né, que é quais são as organizações que efetivamente têm ferramentas para avaliar, né? Então é importante ter ferramentas para avaliar. Embora muitas entendam, né, 28% entendem que é importante, a gente sabe que é muito difícil ainda estabelecer métricas consistentes para avaliar o impacto das ações, né? Então, isso também pode ser, para algumas instituições que ainda não têm essa cultura, difícil de implementar, uma barreira, né? Esse dado também é bem interessante. 33% das empresas entrevistadas, das organizações entrevistadas, dizem que tem uma linha no seu orçamento para coaching. Esse número cresceu da pesquisa anterior para cá, sinalizando uma tendência positiva também, né? 32% também dizem que é difícil encontrar e garantir financiamento para o coaching dentro das organizações. 25% só conseguem financiamento quando conseguem dizer um retorno sólido, né, que vai acontecer, garantir, o que a gente sabe que é bastante difícil, né, porque o resultado do coaching, ele depende primeiro da prontidão e da intenção de quem está passando pelo processo, mas também de uma série de outros fatores, né, objetivos que se movem e se moldam dependendo do contexto da organização, né? Então, o coaching ele é mais um elemento que pode impactar positivamente os resultados. Ele não é o único, nem para o bem e nem para quando as coisas não dão certo, né? Então, é importante a gente também ter esse tipo de conversa com o mercado, com os nossos clientes, com as organizações que a gente interage, porque essa é uma realidade. E Tem duas 10% perguntas. dizem... Opa, pode. Não, termina aí, termina aí. E organizações que parecem assim, se sobrar dinheiro, a gente faz o coaching com alguém aqui, tá? Então, mais ou menos isso, essa interpretação. Então, quando tiver os recursos excedentes disponíveis, podemos alocá-los para o coaching. A gente tem duas perguntas. Eu vou tirar um pouquinho essa tela aqui que eu me desconecto um pouco. Quando se fala em acreditação, está se referindo só a ICF ou a todas as acreditações? Ou outras, né? Lá nos cursos, Olha, sabe? sim, Eu, olha, eu... Fala, fala. não, eu achei que se você voltar lá no slide, eu achei que estava escrito, A era explicação? acreditados por associações ou...
associações profissionais, alguma coisa assim. Aqueles órgãos profissionais, né? Então, a gente sabe que a ICF não é a única associação global de coaches, né? E associação que acredita cursos, mas é a maior, então existe uma grande chance de serem cursos acreditados pela ICF, mas não somente, e não sei dizer, porque a gente não tem esse recorte, essa quebra, né, de quais são essas associações. Tem outra pergunta aqui. Aos que concordaram, aí é sobre os indicadores lá de resultado. Aos que concordaram, foi investigada quais ferramentas são utilizadas para medir o impacto do coaching? Sim, a gente tem alguns lá no final, Hilda, a gente vai trazer algumas organizações que são inclusive premiadas por ter uma cultura de coaching, e aí tem algumas métricas lá que elas usam, eu vou passar aqui para vocês. E aqui tem mais uma. A equipe da ICF Brasil tem feito um trabalho de grande valor para os seus associados e para as organizações. Seria possível vocês implementarem uma pesquisa regular e sistemática, periodicidade anual, somente no âmbito do Brasil? Bom, sim, é uma ideia interessante. Essas pesquisas, elas custam bastante dinheiro, né? Quando a gente coloca uma pesquisa deste tamanho, né? Elas demandam bastante tempo, energia, e como vocês sabem, muitas das nossas pesquisas, inclusive, tem a PwC como organização que audita, que toca as pesquisas, né? Então, a gente gosta de fazer as coisas bem feitas. Eu vou dizer, no meu papel aqui de líder da ICF, eu acho mais interessante que a gente contribua cada vez mais com as pesquisas globais, até porque a gente hoje está num mundo globalizado e cada vez mais a nossa profissão está se globalizando, e para que a gente possa ter o extrato Brasil vis-à-vis o que está acontecendo no mundo. Então, acho muito boa a ideia, mas por que não usar o que a gente já tem, né? A ICF, ela publica 3 pesquisas todo ano, ou bianual, não me lembro agora. A gente tem o Coaching Study, a gente tem o Awareness Study, que é mais voltado para o mercado, e tem essa pesquisa também de cultura de coaching, né? Então, se eu puder assim, recomendar para a gente, participar dessas pesquisas globais, né? E aí sim a gente vai ter o nosso recorte Brasil, tá bom? Mas obrigada pela sugestão. É bastante trabalhoso e a gente muitas vezes não consegue fazer tudo que a gente quer com os recursos que a gente tem, né? Então, vamos usar a ICF Global também para nos ajudar com isso. Mais alguma coisa que eu deixei escapar aqui? Não, é isso, Não? por Vamos lá. enquanto. Pronto. Então, vamos lá. Eu acho que eu já falei disso, então vou passar. A pesquisa ela pergunta também sobre alguns aspectos que podem prejudicar ou afetar a cultura de coaching nas organizações, né? E aí, bom, tem um dado que é sobre burnout. Então, para 1/3 das empresas respondentes, das organizações respondentes, pode ser uma grande barreira para estabelecer uma cultura de coaching. O turnover de gerentes, né, de líderes também se apresenta aí com uma barreira moderada, né, 50%, mas também é algo que tem aí uma relevância, né? O turnover de colaboradores em si, né? Tudo isso, gente, na verdade, é o contexto que se apresenta, né? É o contexto que a gente observa, né? O contexto que está todo mundo vivendo e que também afeta as culturas de coaching, afeta como a gente trabalha com coaching, como o cliente chega para nós também, né? Então, hoje a gente sabe que as próprias pautas de coaching têm mudado, né?
Então, muitas vezes o cliente ele vem para a sessão buscando simplesmente um alívio das tensões, né? A gente continua fazendo isso, usando o coaching como estratégia, como abordagem, mas a gente sabe o quanto essas pautas estão super presentes também e trazendo desafios para nós também como profissionais que trabalhamos com isso, né? Tá, então a pergunta aqui, ó. Como o burnout é uma barreira para o coaching, não é um motivo para se oferecer coaching? Sim, sempre tem os dois lados. Obrigada, que bom que Roberto. comentou. Roberto, tá. Obrigada por comentar, porque sim, ao mesmo tempo que é uma barreira, porque está todo mundo super sobrecarregado, não temos tempo para nada, a carga mental é tão alta que eu não consigo, nossa, vou ficar pensando em mais coisa aqui, né? Mais uma coisa para eu fazer. Se tem uma cultura de coaching e se tem uma maturidade de coaching dentro da organização, o coaching pode ser usado para prevenção de burnout, por exemplo, né? É bem importante a gente falar prevenção, gente, porque o coaching ele não trata burnout. Ou a gente não deveria se posicionar como tratar burnout, porque quando uma pessoa já está em burnout, ela está doente, ela precisa de outros profissionais para ajudar ela nesse processo. Mas quando alguém está extremamente cansado, quando alguém perde a capacidade de tomada de decisão, porque está assoberbado com tanta coisa, sim, o coaching pode ajudar a prevenir ele chegar no estágio mais avançado que se torne um burnout. Então, sim, tem várias também outras sinalizações de que em algumas organizações está sendo oferecido coaching para justamente para a prevenção de burnout. Então, tem os dois lados, né? Pode ser uma barreira, mas também pode ser uma oportunidade das organizações se abrirem para isso. Outros tipos de coaching, outras temáticas que atravessam o processo de coaching, né? Tem algum Tem comentário aqui? algumas considerações aqui sobre pesquisa, né? Algumas perguntas e considerações. Então, o Roberto tinha perguntado se os países que têm uma amostra maior conseguem ter esse extrato que você falou, né? Eu comentei aqui já que se a gente tem mais de 100 respondentes, a gente consegue ter o extrato do país. Para essa de cultura de coaching especificamente, a gente não teve, não me lembro da gente ter essa informação que a gente precisava, mas quando é possível, a gente incentiva nossos associados e até fora da associação, porque essas pesquisas normalmente são abertas para todo o público. Então, compartilhem com colegas, líderes, organizações, e a gente divulga isso também. Aí tem um comentário do Edson. Acho que para a pesquisa ter mais sucesso no Brasil, seria interessante fazer parceria com associações como a BRH, Federação das Indústrias, CDLs e outras. Acho que também está na mesma linha, né, Ká? Assim, cada um de nós recebe esse convite e pode divulgar para quem quiser. Normalmente elas são abertas para todo mundo, sem necessidade de ser associado. Aí tem outro comentário aqui sobre como podemos ter acesso aos resultados das pesquisas já existentes. Eu coloquei aqui a página da SF Global, que tem as pesquisas. Aí tem um comentário do José. Portugal criou a primeira norma portuguesa de gestão do bem-estar e felicidade organizacional. Como coach externo, podemos promover uma cultura de felicidade e diminuir o burnout, certo? Uhum. É uma possibilidade. A gente só não pode garantir que o coaching vai conseguir fazer isso. Vai dar conta. Porque O burnout é bom, multifatorial, né? Não é é uma multifatorial. coisa única que vai levar ao burnout, né? Então,
De forma geral, e não é diferente para outras temáticas, tá? Um processo de coaching, ele pode impactar muitas mudanças. Quais mudanças? A que o cliente, a que a organização estiver engajado, buscando, empenhado em fazer. Nós somos facilitadores. Nós, como coaches, a gente monta, junto com o cliente, um andaime onde ele consegue ir galgando aí alguns espaços para alcançar o que é importante para ele. E aí eu vou dar um depoimento que é a minha visão sobre isso. Com essa velocidade de mudança nas organizações, cada vez mais rápida, muitas vezes eu começo um processo de coaching, quando eu vou encontrar o cliente de novo, o contexto já mudou, já não é mais o mesmo chefe, já não é mais o mesmo target, o planejamento da empresa mudou, a empresa está comprando outras duas empresas, ou seja, muda completamente o contexto. E coaching não é algo que se faz e o indivíduo não está isolado, o indivíduo ele está interagindo o tempo inteiro e o sistema está impactando esse indivíduo o tempo inteiro. Então, dizer que se o coaching é um sucesso, se o coaching deu super certo, pode ser por causa do coaching, mas pode ser por vários outros fatores que favoreceram esse indivíduo a se empenhar e a evoluir. Da mesma forma, se a organização falar, o coaching não está dando certo, será que é só o coaching? Será? O que que tá influenciando essa dinâmica? E esse tipo de conversa, gente, a gente tem que ter com os nossos clientes e com o mercado. Coaching não é coelho da cartola, embora pesquisas indiquem que tem muitos benefícios e que impacta fortemente numa cultura de diálogo, numa cultura de colaboração, impacta no bem-estar e felicidade, acho que alguém falou aqui, mas não sabemos, né, se é só o coaching. Da mesma forma, quando a organização não prospera, ou o indivíduo não prospera, não é só o coach, ou o coach. Né? É importante a gente tirar esse peso também e fazer o nosso melhor, contratando o coaching bem também. E aí fala um pouco das métricas também, né? Quais métricas usar? Quais são as métricas que fazem sentido e para quem? Muito bem. Tem vários outros comentários. Até uma pergunta da Luciana. A pergunta sobre barreiras lá da pesquisa. Dava Uhum. opções, era múltipla escolha ou era uma resposta espontânea? Normalmente ela vem contornada, já vem com os Não é contornos, aberto. né? É, Não é aberto. Não é aberto. mas A mesma coisa, os próprios elementos de uma cultura de coaching, na verdade, é a visão da ICF, né? Inclusive, a ICF tem o Oscar do coaching, né? Tem uma premiação anual para organizações que fomentam culturas de coaching e acabam servindo de referência, digamos assim, para outras organizações, né? Esses módulos de perguntas, esses elementos daquele quebra-cabeça, são os elementos que a ICF acredita, né, que constroem uma cultura de coaching. Né? Então, as perguntas, elas vão para esse lugar. Elas vão na direção desses elementos. Como as empresas estão nesses elementos, né, nessas dimensões, digamos assim. Muito bem, estou olhando o nosso tempo aqui. O tempo voa. Muito bem, então, falando do Oscar, né? Falando de alguns cases premiados, né, pela ICF, o que a ICF olha para fazer premiação dessas organizações ou desses coaches, né, dos profissionais, que também tem uma premiação para profissionais também. Ela olha para 4 pilares. A organização tem que fazer alguma medição de impacto. Cada uma vai ter o seu. Né? Quem escolhe as métricas, a gente pode ajudar, mas, sobretudo, a organização tem que saber o que ela valoriza, né? O que ela quer olhar depois de um tempo. Não é em um mês que a gente vai ter métrica também, isso é importante, né, gente? Nem em 2, nem em 6 meses, né? Ao longo do tempo, o que a organização quer olhar para medir o impacto?
Essas organizações, elas usam as competências de coaching, um código de ética, nesse caso é o da ICF, tá? Então, ela vai ser avaliada dessa forma também. O quanto o coaching está alinhado com a estratégia da organização e a sustentabilidade também do processo. Essas são algumas das organizações que já foram premiadas. A organização, eu vou dar um zoom só numa delas, tá, pessoal, para a gente aqui, por conta do tempo, mas amanhã à noite, amanhã às 18h30, a gente vai ter um painel com 2 profissionais do LinkedIn e 2 profissionais da SAP contando sobre a cultura de coaching lá. E eu sei que a SAP é uma das organizações que já foi premiada pela ICF como cultura de coaching. Então, é bem legal o evento de amanhã, se vocês puderem participar. Vai ser bem interessante, porque aí é depoimento de quem está lá dentro, né? Então, tem coaches internos que vão falar e tem também as redes de coaching lá de fora, do LinkedIn lá fora e da SAP também. A AstraZeneca, como eu falei, foi premiada nesse último Impact Awards. E achei interessante o depoimento aqui, vou ler, da Ellen Dashford, que é da rede de coaching da AstraZeneca. A integração do coaching na AstraZeneca foi verdadeiramente uma campanha global, para aprendermos como ter ótimas conversas uns com os outros, mas também com parceiros externos, partes interessadas e o mais importante, com os nossos pacientes. Então, aqui, acho que uma das perguntas que estava no chat é que métricas, né, se usam. A AstraZeneca usou aqui algumas métricas, né? Então, por exemplo, promoção de talentos. Quem passou por processo de coaching, das pessoas que passaram pelo processo de coaching, 34 foram promovidos. Colaboradores reportaram melhoria nas competências, 89%, e oportunidades de desenvolvimento pessoal, 83%. Teve um aumento aqui de comportamentos relacionados à capacidade de dar feed forward. Então, a organização tornou-se uma organização que dá muito mais feedback sobre o futuro, sobre o que pode ser feito, que é uma coisa que eles estavam buscando fomentar dentro da cultura da organização. Então, são alguns elementos aqui. Uma outra coisa que eu achei super interessante no case deles é que eles usavam inteligência artificial para fazer simulações de feed-forward também. Então, eles usavam essa ferramenta super de vanguarda, né, para treinar como fazer isso com seus colaboradores. Então, essas são algumas aqui da SAP, vocês podem conhecer amanhã, mas olha que curioso, né? A SAP tem 600 coaches internos. Todos eles, desses 600, 120 horas de formação específica em coaching. Então, a gente vai ter o Danilo amanhã falando e o Denis, que são coaches internos, muito legal. Tem algum coach interno aqui na audiência? Alguém que é de organizações? Não, mais as carinhas. Mas olha aqui, por exemplo, eles conseguiram olhar para uma métrica mais de resultado, né? Uma métrica quantitativa. Então, eles falam de uma economia de 2,5 milhões e um ROA de 289%, né? Usando, fomentando uma cultura de coaching. Enfim, temos outras, no caso aqui da Intel, a Intel usa o NPS, né? Então, o NPS da Intel, desde que ela começou, né, a fomentar uma cultura de coaching, aumentou para 87, a média mundial é 80, enfim. Cada organização vai achar o seu como medir, né? Que diz muito também sobre que benchmark é bom até a segunda página, né? Então, é bom fazer benchmark, mas é bom também, né, uma coisa que venha de dentro para fora, não só de fora para dentro, né? O que é importante para a minha organização, o que é importante para nós nesse momento, né, no contexto que a minha organização está vivendo, né? E não só olhar para métricas por olhar ou porque outra instituição está utilizando, né? De novo, essa é muito
a minha visão, né? Benchmark, mas também olhar para dentro de casa e escolher o que faz sentido. É isso, gente. Não percam o evento de amanhã, porque a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais na prática o que as organizações estão fazendo. Tem um último comentário aí da Maria, falando que o esposo dela trabalha na AstraZeneca e ela está acompanhando de perto aí o que eles estão fazendo. Que legal. Bom, pessoal, super obrigada pela presença de vocês. Como eu falei, a opinião de vocês é muito importante, então eu vou colocar aqui no chat. Opa! O formulário de avaliação para todos que puderem preencher é super importante e para a solicitação de CCUs pelos associados da ICF. Nós hoje ainda teremos três outros eventos da ICW e eu também vou colocar aqui os temas e como o link de inscrição, assim como a programação completa do evento, porque hoje é só o começo e a gente ainda tem vários dias aí pela frente. Muito obrigada, tenham um ótimo dia e espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Ká. Obrigada pelos comentários no chat. Vocês são muito amorosos e muito carinhosos, e o mundo está precisando mais disso. Então, muito obrigada. A gente se sente acolhido também. A gente acolhe vocês e vocês nos acolhem aqui. Então, beijo para todos. Aproveitem a semana e nos vemos nos outros eventos aí. Beijo grande para todos e todas. Tchau, bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada. Não, muito obrigado. Boa semana.